Olá, Brigadista Mirim, tudo bem com você? Meu nome é Guilherme, sou o instrutor da Brigada Mirim e hoje eu venho aqui falar para vocês sobre os extintores de incêndio. Você sabe para que serve um extintor de incêndio? Pois bem, o extintor de incêndio ele serve para apagar o princípio do incêndio, ou seja, o incêndio no começo. Quando o fogo toma uma proporção maior, os extintores de incêndio já não são tão eficientes. Então devemos usar os hidrantes e as mangueiras de incêndio. E também acionar o Corpo de Bombeiros 193. Bom, os extintores de incêndio são classificados em classes, sendo elas classe A, classe B, classe C, classe D e a classe K. E hoje também temos no mercado o extintor ABC. Eu escolhi falar hoje sobre os extintores da classe A, B e C. Por quê? Porque esses tipos de extintores são mais comuns, mais presentes aí no nosso dia a dia. Podemos encontrá-los em nossos condomínios, nas escolas e também em estabelecimentos públicos aí. Então hoje vou falar para vocês sobre os extintores classe A, que é o de água, classe B, que é o CO2, gás carbônico, e o classe C, que é o pó químico seco. Sendo que o gás carbônico e o pó químico, ambos podem ser usados na classe B e na classe C, ok? Muito bem, para entendermos as classes de incêndio, devemos saber para qual ocasião devemos usar a cada tipo de extintor. Vamos lá, a classe A, que é a classe de extintor de água pressurizada, ela é usada para apagar fogo em madeiras, papéis, papelão. Porque é um fogo que ele se queima em superfície e em profundidade. Ele queima por fora e por dentro, né? Um exemplo, o papel ele queima por fora e queima por dentro. Então neste caso devemos usar o extintor da classe A, o extintor de água, porque a água, quando utilizada ali para a extinção daquele fogo, ela vai penetrar por dentro do material que está em combustão, que está queimando. Então, o extintor de água ele é usado para fogo em superfície e em profundidade, ok? Muito bem, o próximo extintor é o extintor de CO2, gás carbônico. Ele é da classe B e da classe C também. Qual seria a classe B? A classe B ela é caracterizada como líquidos inflamáveis. Líquidos inflamáveis, eles queimam somente na superfície, não queimam em profundidade, né? Quando queima o álcool ou a gasolina, o fogo fica somente na parte de cima. Então ele só queima em superfície e não queima em profundidade. Então o extintor adequado para esse tipo de combate a incêndio seria o CO2 e também o pó químico seco. Mas vamos falar do CO2. O CO2 ele é um líquido muito frio, muito gelado. Então ele vai agir somente ali na superfície do fogo. Um exemplo, se jogarmos o extintor de água num líquido inflamável, a água vai descer até o fundo e vai se transformar em bolhas e vai causar uma explosão. Um exemplo, se jogarmos água no óleo quente, o óleo vai explodir. Então, por isso, muito importante sabermos o método correto de extinção daquele tipo de material. Então, para materiais
líquidos, produtos líquidos e inflamáveis, devemos sempre usar o CO2 ou até mesmo o pó químico seco. Muito bem, agora vamos falar do pó químico seco, que ele também é usado na classe B, mas ele é usado também na classe C. Vou dar um exemplo da classe C para vocês. A classe C pode ser o seu computador, um forno de micro-ondas, tá? Lembrando que é para equipamentos energizados. O que seria isso? Seria o equipamento ligado à tomada. Então, essa é a característica do fogo na classe C, equipamentos energizados. Como eu disse, o extintor CO2 também é da classe C, então ele pode ser usado também em equipamentos energizados, sendo até preferível usar o extintor de CO2 para equipamentos energizados. Por quê? Porque o pó químico seco, ele causa um pouco mais de dano ali no equipamento, né? Ele vai causar uma sujeira, né? E o CO2 não. O CO2 ele vai extinguir o fogo e não vai deixar muitos resíduos ali pelo local, tá? Esse método, ele é conhecido como método de salvatagem. Imagine você entrar num escritório onde há muitos documentos ali, né, importantes. Então, nós bombeiros usamos um método chamado como salvatagem. O que seria isso? Usar o extintor de CO2, já que ele tem a mesma função, né? Ele pode ser usado na classe B e na classe C, e ele vai causar menos danos. Já o pó químico seco, ele vai causar um dano maior ali aos equipamentos eletrônicos e até mesmo documentos importantes, né? Ele vai deixar muitos resíduos de pó. Então, esse é um método aí que nós bombeiros usamos no nosso dia a dia, que chama-se método de salvatagem. Muito bem, hoje vocês conheceram um pouquinho mais dos extintores da classe A, B e da classe C. Sendo que o extintor da classe A é o extintor de água pressurizada, que serve para apagar incêndios em madeiras, papel, papelão, incêndios que queimam em superfície e também em profundidade. Também vocês ouviram falar aqui hoje sobre o extintor CO2, o gás carbônico, que serve para incêndios da classe B, sendo líquidos combustíveis, líquidos inflamáveis, que queimam somente na superfície. Falamos também do extintor de pó químico seco, que é para incêndios da classe B e da classe C. A classe C são equipamentos eletrônicos energizados, sendo que foi falado também que o extintor de CO2 também é para a classe C. Então vamos lá. Classe A, madeira, papel, extintor de água pressurizada. Classe B e C, extintor de CO2, gás carbônico. E também o pó químico seco, que também é para a classe B e para a classe C, sendo para líquidos inflamáveis que queimam em superfície e também para equipamentos eletrônicos energizados. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Em breve teremos mais aulas aí para vocês, brigadistas mirins. Até mais, forte abraço para vocês.